Chega junto que eu vou lançar a braba. Reunião no Flamengo define novela Léo Ortiz. Reviravolta com camisa 10 oferecido ao rubro-negro. Clube acerta a saída de 2 jogadores para o futebol europeu. E dirigente muda a postura com relação à arbitragem. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não se esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Flamengo que ontem empatou em 0-0 com o Vasco, um empate insosso com sabor de derrota para o rubro-negro com direito a pênalti perdido pelo atacante Gabigol aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo continua fora do G4, que dá a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, porém com um jogo a menos que os demais clubes, já que o Flamengo ainda precisa pagar a partida da terceira rodada com Volta Redonda, que acontece no sábado de Carnaval. E o clube agora se prepara para o compromisso desta quarta-feira, mais um clássico agora diante do Botafogo, que não deve apresentar uma vontade menor que a do Vasco, que entrou em campo seguramente para impedir uma derrota para o rubro-negro. Aliás, o Vasco só não venceu por intervenção direta de Léo Pereira, o zagueiro que no primeiro e no segundo tempo, por 2 oportunidades, salvou falhas do goleiro Agustin Rossi, inspirado, com a nova namorada presente no Maracanã. Mas, de qualquer forma, a torcida ficou com uma impressão muito ruim da atuação do Flamengo. Já havia críticas por conta da vitória, apesar da vitória diante do Sampaio Corrêa, mas principalmente por conta do segundo tempo burocrático da equipe. E a verdade é que a torcida tem cobrado uma evolução e o Flamengo sim tem que melhorar muito nesse campeonato carioca. As últimas atuações não foram boas e já tem que melhorar pra já, porque tem clássico já na quarta-feira pela competição estadual. E com relação à arbitragem da partida, que no meu entendimento foi péssima. Também não dá para colocar a culpa na arbitragem. Muita gente enaltecendo, por exemplo, que o goleiro Léo Jardim, que defendeu a cobrança do Gabigol, teria tirado os 2 pés da linha do gol, o que não é permitido pela regra. Ou seja, o pênalti deveria ter sido batido novamente. Mas vamos dizer assim, a defesa do pênalti foi validada, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, ao final da coletiva do técnico Tite, esteve no auditório do Maracanã para um pronunciamento. E nesse pronunciamento eu até esperava que ele fosse criticar a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, que inclusive ele estava presente, juntamente com o presidente Rodolfo Landim e o diretor executivo de Relações Externas, Cacau Cota, a sede da federação, com também os representantes do Vasco, e em comum acordo decidiram pela escalação desse árbitro, que é considerado o menos pior da escala. Eu digo menos pior porque, lamentavelmente, o nível é muito baixo da arbitragem, não só do Rio de Janeiro, da arbitragem brasileira. No entanto, ele apenas informou que, apesar da suspeita de que houve irregularidade na defesa do pênalti do Gabigol, ele foi até a sala do VAR, com a permissão da federação e de posse das imagens, vamos dizer assim, as imagens são inconclusivas, segundo o dirigente. No meu entendimento, uma postura muito diferente da que ele utilizou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando criticou duramente as falhas que foram cometidas pelos árbitros nos jogos do Flamengo, mesmo os jogos que o Flamengo venceu na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, já sob o comando do técnico Tite. A explicação é simples. O Flamengo é opositor ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e aliado do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Então, logicamente, 2 pesos e 2 medidas. O Flamengo pode até criticar a arbitragem, mas pode ter certeza que num tom muito mais ameno que o que foi utilizado ao longo da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, até para não gerar nenhum desgaste na relação com a Federação de Futebol do Rio, que, repito, é aliada no Flamengo, não apenas no âmbito estadual,
mas também no âmbito nacional. E você, o que achou desse discurso do Bruno Spindel? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no Zap, você que não sai do WhatsApp. Para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap e lá aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo, não vai dar mole. Vá agora ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana, também no Zap Zap. E o Flamengo acertou a negociação e a transferência de 2 jogadores da categoria Sub-20 para o Santa Clara de Portugal. São eles o zagueiro Eric e o lateral esquerdo Eduardo Gabriel. O Flamengo precisando de lateral esquerdo e só deixa embora, né? Marcos Paulo saiu, Eduardo Gabriel agora. Ambos os jogadores, eles irão se transferir para o clube português, inicialmente para a categoria Sub-21, né? E, posteriormente, se for o caso, podem até ser aproveitados no time de cima. A iniciativa é por conta do fato de que ambos os jogadores têm um contrato encerrando ao final do ano. E com isso, para não perder os jogadores, o Flamengo acertou essa negociação com o Santa Clara para reter um percentual dos direitos econômicos que tem sido mantido em sigilo, mas que deve gerar em torno de 20% a 40%, para que em caso de uma transferência futura, o Flamengo receba este percentual equivalente. No meu entendimento, 2 jogadores que são talentos promissores, mas que até não vinham tendo essas oportunidades pelas mãos do técnico Mário Jorge na base rubro-negra. Então, por isso, o Flamengo achou melhor, até para que os jogadores não saiam de graça, que o Flamengo retenha, portanto, ainda um percentual dos atletas e, de outra forma, possa prover a evolução desses jogadores em um outro clube, para que eles possam ter mais oportunidades e, quem sabe, deslanchar a carreira na categoria profissional. E você, os conhece? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você em que a Alaska Tech Store tem os melhores preços para produtos de tecnologia novos e seminovos revisados com garantia, além de produtos de perfumaria. São 3 lojas em Miami, Boston e Orlando. E você pode ficar sabendo de todas as promoções no Instagram. O perfil está no link que você encontra no comentário fixado aqui no vídeo. Siga a Alaska Tech Store e, ao entrar em contato, diga que foi o Mauro Santana que te indicou, que você ainda ganha um super desconto na compra do seu produto. E sabe o que é melhor? Entrega em todo o território nacional, na porta da sua casa. Não vai perder essa, né? Vá ao comentário fixado, clique no link e passe a seguir a Alaska Tech Store para não perder nenhuma das promoções. Os preços são inacreditáveis. E agora, falando sobre a movimentação de mercado, pode haver uma reviravolta envolvendo o camisa 10 Igor Coronado, que está acertando sua rescisão com Al Ittihad da Arábia Saudita. O jogador de 31 anos, que acabou preterido com as últimas contratações vultosas por parte do clube árabe e também com a chegada do técnico Marcelo Galhardo, que escanteou o atleta. Ele, que apesar de brasileiro tem cidadania italiana e construiu toda a sua carreira na Europa e tem vontade de atuar no futebol brasileiro. Apesar de haver outros clubes interessados em sua contratação, como Botafogo, Vasco e São Paulo, ele foi oferecido primeiramente ao Flamengo. Inicialmente, a conclusão é de que a camisa, vamos dizer assim, o camisa 10, né, a função do Igor Coronado não é considerada prioridade para a diretoria rubro-negra e nem para a comissão técnica. O Flamengo que quer a contratação de um zagueiro e de um ponta-direita. Coronado até atua pelo flanco, mas pelo flanco esquerdo, né? Mas a sua função é atuar centralizado, realizando mais ou menos a função que é feita pelo Arrascaeta nesse time do técnico Tite. Eis que, no entanto, por conta das críticas por parte da torcida, na reunião que acontece no Conselho Gestor, nesta segunda-feira, o nome de Igor Coronado será avaliado e pode acontecer de o Flamengo formalizar uma proposta ao jogador que ficará livre no mercado e, portanto, será uma contratação teoricamente sem ônus, o Flamengo arcando apenas com as luvas ao atleta e também o pagamento de seus salários, né? E seria uma forma de dar uma satisfação ao torcedor, fora o fato de que o Coronado pode eventualmente também atuar
pelo lado direito. O Flamengo que procura um jogador para esta posição. Então, o nome do atleta será pauta nesta reunião que acontece. E caso o presidente Rodolfo Landim acredite que seria uma boa oportunidade de mercado a contratação do Coronado, principalmente porque o Arrascaeta, assim como o De La Cruz, será convocado pela seleção uruguaia para a Copa América, para as eliminatórias e os amistosos na data FIFA. E Coronado seria uma boa opção, alternativa à ausência do jogador uruguaio. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Além do jogador Igor Coronado, esta reunião do conselhinho, como é chamado, o Conselho Gestor do Futebol, internamente no Flamengo, também terá como pauta o Léo Ortiz. O zagueiro, inclusive, será a pauta principal dessa reunião, porque a diretoria do Flamengo entende que não dá mais para esticar a corda. O Red Bull Bragantino, que tem tentado enrolar o Flamengo, buscando aí um entendimento, tentando chegar a um acordo. Fato é que o Flamengo fez uma primeira proposta que foi recusada, fez uma segunda proposta na qual foi aberta esta negociação. No entanto, o técnico português Pedro Caixinha não quer abrir mão do jogador. Ele, inclusive, chegou a ser reserva no último compromisso do Bragantino pelo Campeonato Paulista. No entanto, o próprio Pedro Caixinha explicou que pela condição psicofísica do atleta, vamos dizer assim, o fato psicológico dele, o jogador está em meio a essa negociação, e também a parte física, que ele perdeu uma semana de treinamento com os companheiros, ele que começou a treinar em separado na pré-temporada, que isso acabou pendendo para que o atleta, ele que chegou a atuar em 2 partidas entrando no segundo tempo, em outra partida ele atuou durante os 90 minutos, mas que haja uma espécie de controle de carga. Esta foi a justificativa do Pedro Caixinha. No entanto, existe um trunfo para o Flamengo, o Red Bull Bragantino, que esperava uma proposta do exterior. No entanto, a janela das principais praças europeias já se encerrou. Se eu não me engano, apenas Turquia, Ucrânia e Rússia continuam com as janelas abertas. E no mundo árabe, apenas os Emirados Árabes Unidos ainda podem contratar jogadores para esta temporada. Ou seja, já que no Brasil apenas o Flamengo se antecipou com uma proposta oficial, o Red Bull Bragantino não teria uma alternativa para negociar o jogador. E dessa forma, portanto, o Flamengo buscando esse entendimento. No entanto, a diretoria acredita que o martelo tem que ser batido nesta semana. O Flamengo não quer esticar a corda até o final do mês, como quer o Pedro Caixinha, porque tem 8 jogos a disputar, 6 pelo Campeonato Paulista, 2 jogos pela fase preliminar da Libertadores. O Flamengo não tem culpa do calendário, aliás, o calendário do Flamengo também é bastante desgastante, e o rubro-negro precisa o quanto antes repor as saídas de Rodrigo Caio e também do zagueiro Pablo, recentemente emprestado ao Botafogo. Por isso, torna-se cada vez mais urgente a contratação de um zagueiro para fazer a reposição no setor e dar mais uma opção ao técnico Tite. E você, concorda com essa postura do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Confesso que eu já tô farto dessa novela, tomara que ela termine. Pelo amor de Deus, nem que seja para dizer que ele não vem, mas tomara que essa janela termine. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!